Bom dia, alunos. Eu sou o professor Guilherme. Hoje a gente vai estar dando início ao segundo módulo do livro. A professora Thais, ela já tinha me passado que vocês já tinham tido essa aula inicialmente com ela, mas eu preferi dar início novamente a essa parte do início do módulo para fazer uma recapitulação, para fazer uma revisão e também como forma de vocês iniciarem comigo esse processo a partir desse capítulo. Esse primeiro capítulo, o início do módulo, ele fala sobre segregação independente, ligação gênica e herança relacionada ao sexo, que é o módulo total. Antes disso, antes da gente entrar completamente nesse assunto, antes da gente entrar completamente a falar sobre o módulo em si, tudo em que vai ser tratado nele, tem uma pergunta que o próprio livro ele faz logo no início, que eu faço também para vocês, que é: o que há dentro de uma caixa lacrada? Uma caixa preta lacrada. O que há dentro de uma caixa preta lacrada? Se você se perguntar, se você fizer esta pergunta para si, ou se você estiver com uma caixa preta lacrada, uma caixa escura lacrada, você não vai saber de cara o que tem dentro dela, porque ela é escura e ela está lacrada. Então, a gente, igual um presente, quando recebe, se estiver muito curioso para saber o que é, e a gente não pode abrir naquele momento, a gente sacode, a gente apalpa, a gente faz de tudo para tentar descobrir o que é que tem lá dentro. Então, a genética, de modo geral, o conceito geral de genética tem muito uma relação com esse termo, tipo assim, uma caixa preta e lacrada. Pois, principalmente na época dos inícios dos estudos da biologia, direcionados para essa linha, que é a genética. Eram perguntas sem respostas e era uma escuridão de perguntas, porque ninguém sabia dizer como as características hereditárias passavam de pais para filhos, ou até mesmo de uma planta para outra, ou de uma geração para outra geração. Então, essa caixa preta lacrada, que até no início do livro de vocês trata, é muito essa questão da área geral da genética, que foi um questionamento muito grande por muito tempo, de como o desenrolar da vida e das características que cada indivíduo tem são herdados. Então, a partir dessa pergunta, a gente dá início a essa caminhada dentro do estudo da genética, especificamente deste tema da segregação independente. Então, mas para antes da gente chegar lá, eu queria fazer outra pergunta, que é: quem foi Gregor Mendel? Gregor Mendel não é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar nele, eu acho que nem a segunda e nem a terceira, vocês provavelmente já ouviram falar o nome dele antes. E Gregor Mendel é o nome do principal cientista que trata sobre características hereditárias. Que falamos que Gregor Mendel ele é conhecido como o pai da genética, seu nome completo é Gregor Johann Mendel. Ele nasceu onde atualmente é a República Tcheca. Entrou para o mosteiro ainda jovem e lá aprendeu sobre ciências agrárias e várias técnicas de polinização artificial. Isso é um resumo básico de quem foi Gregor Mendel, para a gente ter uma noção de quem a gente vai estar tratando. A gente vai estar tratando de um assunto que atualmente, depois de um determinado tempo, foi colocado para Gregor o termo de pai da genética. Então ele é o pai desta área, pois ele foi o primeiro cientista a conseguir chegar a um ponto de descobrir as primeiras formas de hereditariedade, as primeiras características relacionadas à hereditariedade. Como ocorria esta hereditariedade? Então, daí a gente tem que, de Gregor Mendel, a gente vem para Walter Sutton. Mas o que é que tem a ver? A gente falou de Gregor Mendel, vocês já ouviram falar muito de Gregor Mendel. Na genética se fala muito sobre ele, mas por que eu traria o nome de Walter Sutton também inserido aqui com o tópico teoria cromossômica da herança? Então, quando a gente fala de teoria, a gente tem uma hipótese, né? Uma teoria que pode ser verdadeira ou não.
cromossômica, estamos falando de cromossomos. E de herança, como a hereditariedade ocorre, como são passadas características de pais para filhos. Com Walter Sutton, iniciou-se esta teoria cromossômica da herança, que o quê? Que os cromossomos eram responsáveis pela hereditariedade nos indivíduos. Como eu falei, a genética, por muito tempo, ela foi uma caixa preta lacrada, em que ninguém sabia, ninguém entendia o que ela era, como as características eram transmitidas. Mas com Walter Sutton, utilizando-se de pesquisas originárias de Gregor Mendel, ele conseguiu desenvolver uma teoria chamada de teoria cromossômica da herança, que identificava os cromossomos como os responsáveis pela transmissão das características, que logo após foi descoberto que realmente eram os responsáveis. Daí, ainda seguindo para Gregor Mendel, a gente tem uma observação sobre as pesquisas que Gregor Mendel fazia. Que o material, como foi falado, que ele trabalhava com ciências agrárias. Ele era um monge que trabalhava com ciências agrárias. E o material utilizado nas pesquisas de Mendel foi a chamada ervilha de cheiro, a Pisum sativum. Que essa ervilha de cheiro, ela tinha características que facilitavam o processo de estudo dela. Que características eram essas? Que você pode estar se perguntando, para quem já viu e já leu que Mendel ele fez pesquisas com ervilhas, mas quais foram os motivos que ele teve para pesquisar ervilhas? Então, ela foi escolhida pelo seu fácil cultivo, pois produz grande número de descendentes férteis, possui variedades de fácil identificação e com características distintas, possui um ciclo de vida curto, o que permite várias gerações em pouco tempo, e facilidade de polinização artificial, que era uma das técnicas que Mendel aprendeu enquanto estudava ciências agrárias e polinização. Então a gente tem que ela é fácil de cultivar, que produz muitos descendentes férteis, ele teria uma variedade de objetos de estudo, uma variedade de fácil identificação, ele tem características próprias e de fácil identificação, com um ciclo de vida curto, o que caracteriza-se por várias gerações em um curto tempo. Além de ser fácil de polinização artificial, que ele poderia polinizar artificialmente, ela pegaria muito fácil essa reprodução e se multiplicaria cada vez mais rápido. Daí a gente tem o que vem a ser a lei da segregação independente. Aí são uma foto que tem no livro de vocês das ervilhas, que foram uma das características das ervilhas que foram abordadas como bem distintas, pois tínhamos as ervilhas com coloração amarelas e ervilhas de coloração verdes, além de termos ervilhas de característica lisa e ervilhas de característica rugosa. Daí vem os estudos de Mendel relacionados a cruzamentos para entender o que foi essa lei da segregação independente. Segregação a gente sabe que é separação. E independente é cada um por si e Deus por todos. Então daí a gente vai ver aqui, vou mostrar aqui para vocês, uma parte para a gente poder, vocês entenderem o que foi essa característica de que ele utilizou, esse cruzamento que ele utilizou para poder descobrir o que foi esta lei da segregação independente. Então a gente vai passar para essa outra tela aqui, em que vamos ter aqui, nós temos 4 tipos de genótipo, só lembrando a diferença entre genótipo e fenótipo. O genótipo é o gene que caracteriza um fenótipo. Eu tenho um determinado gene em que vai me dizer qual fenótipo, qual aparência aquele indivíduo, aquela planta ou aquele animal ele vai ter. Neste caso aqui, eu tenho que a ervilha de aparência amarela lisa, ela era dominante. Só um adendo aqui, um acréscimo. Ele estudou inicialmente, na primeira lei de Mendel, características individuais, determinando
dominantes e recessivos, que é algo que vocês já devem estar cientes. Dominantes são caracterizados por uma letra maiúscula e recessivos são caracterizados por uma letra minúscula. Então, neste sentido, continuemos. Aqui, já na segregação independente, ele já utilizou duas características distintas, que foram elas a coloração da ervilha e a aparência da ervilha. Nas colorações, ele usou ervilhas amarelas e ervilhas verdes. Na aparência, ele utilizou ervilhas lisas e ervilhas rugosas. A partir disso, deixando de lado um pouco o fenótipo e focando no genótipo das ervilhas, a gente tem que o quê? Que a gente tem somente nas características de ser amarela lisa, característica dominante ser amarela e característica dominante ser lisa, nós temos 4 tipos diferentes de genótipos. Nós temos Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Porque essas 4 ervilhas, elas são lisas, amarelas e lisas. Pois na característica cor, que é representado pela letra V, nós temos em todas elas um Vzão, mesmo que seja combinado com um Vzinho. Como sabemos, uma característica dominante, ela se sobressai junto a uma característica recessiva. Aqui, trazendo para outros termos, nós teríamos uma característica homozigótica nesta primeira e homozigótica nesta segunda, quando falamos da cor amarela. E aqui uma característica heterozigótica e outra característica heterozigótica. O que é isso? Homo igual hétero diferente. Então, Vzão, Vzão igual homozigótica. Vzão, Vzão igual homozigótica. Vzão, Vzinho diferente, heterozigótica. Vzão, Vzinho diferente, heterozigótica. Isso também vale para o Rzão, Rzão e Rzão, Rzinho. Depois nós temos a amarela rugosa, em que continua a ser dominante sobre a cor, temos Vzão, porém recessiva na característica aparência. Ela é rugosa. Então, Rzinho, Rzinho nos dois. E assim sucessivamente para verde, que é recessivo na cor, porém dominante na característica da aparência, e a verde rugosa, que é recessiva em todas as características, tanto cor quanto aparência. Inicialmente, Mendel ele fez 2 cruzamentos. Ele fez um cruzamento com a amarela lisa, completamente dominante, e com a verde rugosa, completamente recessiva. Neste cruzamento, ele obteve apenas resultados dominantes, em que 100% do seu resultado ele foi caracterizado por ervilhas amarelas lisas. Mas como? A gente tem uma característica muito forte da dominância nessa relação, prevalecendo a dominância nos seus descendentes. Para testar essa ideia dele, que era a ideia de características independentes, que ele ainda não tinha feito experimentos relacionados a isto, ele fez o cruzamento entre ervilhas iguais da segunda geração. A gente tem aqui a primeira geração, ó, F1, que faz geração a partir dos pais, e depois ele fez um cruzamento entre a geração F1 e ela mesma. Neste cruzamento foi perceptível a presença de todas as características. Professor, mas como assim? Eu peguei uma mesma ervilha, eu misturei com a mesma ervilha e ainda assim obtive 4 ervilhas com características completamente diferentes, sendo de cor ou de aparência. Daí a gente tem uma questão muito semelhante a cruzamentos simples, em que se eu coloco um dominante com um recessivo, a característica vai prevalecer dominante. E um recessivo com recessivo, a característica vai ser
recessiva. Mas neste caso da F1, eu tenho aqui o quê? Eu tenho uma característica heterozigótica para as duas. Tenho alelos heterozigóticos para as duas características. Eu tenho um Vzão, Vzinho para amarelo, um Vzão dominante, e o Rzão, Rzinho para lisa, com Rzão dominante. Se eu for fazer o cruzamento disso utilizando o quadro de Punnett, vou mostrar para vocês. Agora, eu tenho a seguinte questão, a seguinte relação, o seguinte cruzamento. Eu tenho que o quê? De um lado do quadro de Punnett, eu tenho uma ervilha, que é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, e do outro lado do quadro, eu tenho a outra ervilha, que foi da mesma geração, então, da mesma forma. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Nisto, eu tenho o quê? Eu tenho que, quando eu cruzo Vzão, Rzão com Vzão, Rzão, eu tenho lisa. Quando eu cruzo Vzão, Rzinho com Vzão, Rzão, eu tenho uma característica amarela lisa também. Eu tenho Vzão e Rzão. Então daí eu já tiro que todos os cruzamentos deste lado, que eu cruzar com Vzão, Rzão, eu vou ter amarela lisa, pois eu tenho Vzão de amarelo e Rzão de lisa. A mesma forma quando eu cruzar todas as desse lado com o Vzão, Rzão da primeira, pois eu vou ter todas vão ter Vzão e todas vão ter Rzão. Então, consequentemente, todas serão amarelas e todas serão lisas. Modifica-se essa ideia quando eu começo a fazer cruzamentos a partir de alelos independentes, em que eu vou ter Vzão, Rzinho, cruzando com o Vzão, Rzinho. Neste cruzamento, eu tenho Vzão, Vzão dos dois lados e tenho Rzinho, Rzinho dos dois lados. R é característica de liso ou rugoso. Como eu tenho Rzinho, Rzinho dos dois lados, a característica da minha ervilha será rugosa. Mas, como eu tenho Vzão, Vzão dos dois lados, a característica cor da minha ervilha vai ser amarela. Continuando com o cruzamento até o final, ele obteve, neste quadro de Punnett, 16 amostras para serem analisadas. E para isso determinar uma proporção, que neste caso desta proporção é 9 por 3 por 3 por 1. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 1, 16. Então eu tenho que de 16 amostras, eu vou ter a seguinte proporção fracionária. Eu vou ter 9 ervilhas amarelas lisas sobre 16. Vou ter 3 amarelas rugosas sobre 16, 3 verdes lisas sobre 16 e uma verde rugosa sobre 16. Ok? Então, continuando a partir desse pensamento, nós tivemos então o quê? Nós tivemos que a segregação independente, a lei da segregação independente, ou a segunda lei de Mendel, diz que os fatores para duas ou mais características, que neste caso foram ser amarela ou verde, ou ser lisa ou rugosa, ou mais características, separam-se no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas. Então, para saber as características próximas a partir de um cruzamento com duas ou mais características, eu tenho que entender que o resultado deste meu cruzamento vai depender também de quais genes estarão sendo cruzados, sendo estes dominantes ou recessivos, pois os fatores resultantes deste cruzamento são independentes. Disso, nós temos o seguinte quadro aqui, que eu também peguei do livro de vocês, que é o quê? Apresentando o motivo pelo qual acontece tal separação, tal independência. Isso aqui dentro, depois que foi confirmado que os cromossomos são responsáveis pela hereditariedade. Aqui, a gente pode perceber o quê?
A gente pode perceber que em uma célula aqui, núcleo, eu tenho diferentes alelos. Eu tenho um alelo Bzão, Bzão, com azão, azão, Bzinho, Bzinho, com azinho, azinho. Dependendo de, no momento da divisão celular, para onde eles são puxados, eu posso ter dois tipos diferentes de junções, através da permutação ou do crossing over. Quais são esses dois tipos? Aqui, como vocês podem perceber, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui puxando para o lado, para perto, o azinho com o azinho e o azão com o azão. E aqui o bezinho com o bezinho e o bezão com o bezão. Esses desse lado aqui, eles vão ser puxados para cá, para esse canto. Enquanto esses daqui, os maiúsculos, vão ser puxados para este outro canto. Nesse sentido, na divisão celular, em uma célula eu fiquei todo recessivo, em outra célula eu fiquei todo dominante. Que neste caso, eu poderia identificar na ervilha que aqui eu teria uma característica verde e rugosa, enquanto aqui eu teria uma característica amarela e lisa, pois eu tenho que aqui é recessivo e aqui é dominante. Aqui eu botei as primeiras letras, eu não estou levando para o lado da genética de usar V e R. Aqui são as verde rugosa, amarelo e lisa. E foi o resultado que eu obtive. Azinho, azinho, bezinho, bezinho, azão, azão, bezão, bezão. Outra forma que poderia acontecer é quando, na separação, para um lado, separa-se azinho com azinho e bezão com bezão, indo para este lado, e deste outro, separa-se azão, azão e bezinho, bezinho, não sendo homozigoto, e sim heterozigoto esta separação. Neste caso, eu teria de um lado azinho, bezão, e do outro azão, bezinho. Levando para as características das ervilhas, eu teria aqui azão representando a cor, eu teria aqui sendo verde, já B representando a aparência, eu teria uma verde lisa. Enquanto aqui eu teria uma amarela rugosa. Esta característica abordada aqui, em que os alelos eles se separam, é completamente aleatória. Então não se sabe dizer, no processo de permutação, quais genes irão misturar com qual, mas podemos predeterminar uma proporção possível para o seu resultado. Daqui eu trouxe para a gente um quadro vazio de Punnett, que é para vocês estarem cientes de como é o procedimento que se utiliza esse quadro de Punnett. Eu vou tentar aqui mostrar para vocês como seria esta divisão. Por exemplo, inicialmente eu tenho uma característica que fosse uma característica como foi usada nas ervilhas, de ser Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, cruzando com Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, num quadro de Punnett, eu teria que colocar as características do meu cruzamento. Que seguindo a ideia das ervilhas, eu teria aqui, por exemplo, um Vzão e um Rzão, aqui um Vzão e um Rzinho, aqui um Vzinho, Rzão
E aqui um Vzinho, Rzinho. Da mesma forma, eu colocaria aqui Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzinho e Vzinho, Rzão, por exemplo. Neste cruzamento aqui está sendo um cruzamento entre Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, por si mesmo, né? Cruzamento entre Vzão, Vzinho, Rzão e Rzinho. E aí eu junto esses. Esse com esse com esse, e assim sucessivamente. Depois que eu faço essa coluna, eu passo para a próxima. Esse com esse, e assim vai seguindo. Depois esse com esse, até preencher completamente o meu quadro. Após isso, eu vou ter uma proporção. Normalmente, o quadro de Punnett, com duas características, eu tenho um total de 16 cruzamentos. Isso para duas características. Se eu vou ter mais características, então essa quantidade modifica conforme a quantidade de características que eu estou trabalhando. E nesta proporção de 16 que eu tenho, eu vou trabalhar os meus cruzamentos para saber como vai ficar a minha questão fracionária, ok? Então, por isso era hoje, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Façam a atividade da questão 1 à questão 5 da página 30. Aqui embaixo na descrição do vídeo vocês vão encontrar dois links. Um link vai ser para vocês baixarem um PDF que vai estar com todas as páginas do livro da aula de hoje e também a atividade do livro para quem não tem livro. E o outro link é um formulário do Google Forms que vocês vão preencher. Este formulário é a resolução da atividade. Eu não vou receber a atividade pelo WhatsApp, eu não vou receber a atividade por foto nem por e-mail. Vocês vão clicar neste link e vão preencher as respostas que vocês responderam com as questões do livro. Lá vai estar indicando só a questão, primeira, segunda e terceira questão e as alternativas. Vocês que vão marcar e enviar e eu já recebo automaticamente. A responder à atividade é característica de presença, viu? Eu vou estar constando como presença conforme a resolução da atividade, ok? Até a próxima aula. Qualquer coisa é só me mandar mensagem, você já me tem o meu número no grupo, ok? Tchau e bons estudos.